Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui novamente hoje para dar continuidade à nossa jornada de autoconhecimento sistêmico. Gente, hoje eu estou colocando um louvor porque olha a letra desse louvor. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia, A gente não entende. É que a estrutura não traria a tua presença, não traz a tua presença, a nossa estrutura. Somos falhos, somos pequenos. Naquela velha tenda era Eu quem, gente? Eu quem? Quem eu sou? Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Onde tudo era puro e simples, natural, sem preocupações. Eu quero voltar ao lugar. Qual lugar é esse? Só você e eu. Quem sou? Quis construir um templo. E aí a gente vai querendo construir. Eu não admiti. Nós vamos pela vida querendo construir e não admitimos que ele morasse em uma tenda. Armei tantos projetos. E a gente vai projetando, Fiz tantas coisas. vai que fazendo você coisas das quais ele não pediu, das que não o agrada. E assim nós vamos pela vida. O que eu não entendi. Porque nós não entendemos. Era que a Você entende a estrutura? traria a tua presença. Você tem certeza que a tua estrutura traz a presença dele para ti? Que o que você amava naquela velha tenda Era eu. Eu quero voltar ao lugar. E aí, que lugar é esse? Que lugar é esse? Onde tudo era puro e simples. Eu não tinha preocupações, Eu quero voltar eu ao não tinha lugar. dores, eu não tinha tristezas. Que lugar é esse? Só você e eu. Que lugar é esse, Renata, que você quer falar hoje? Eu quero voltar Que lugar é esse? ao lugar. O nosso romance. Romance, amor incondicional. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Presta atenção. Quem sou eu? Quem sou eu? Você sabe quem você é? Sou eu, pra que você me queiras com tanto carinho, Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí, você sabe quem você é? Para que Deus te queira com tanto carinho, para um romance, para uma intimidade, para uma conexão profunda. Quem sou eu? Você sabe quem você é? Profunda, linda essa canção. Eu acordei com essa canção na mente hoje e ela fala muito profundamente ao meu coração. E eu a trouxe porque eu acredito que ela vai de encontro ao conteúdo que eu quero trazer aqui hoje, porque ontem, estive falando ali sobre relacionamentos, os conflitos conjugais.
né? E o que nos afasta ali da nossa real essência, da nossa verdade de estarmos ali, né? Construindo um lar, construindo uma família. E muitas das vezes nós desistimos. Eu comecei perguntando: do que você já desistiu na sua vida? Do que você tem pensado em desistir na sua vida? Muitas pessoas me mandaram mensagens, falaram assim: Renata, eu já pensei em desistir. Já pensei, já estive aí nesse lugar de desistir até da minha própria vida. Outros colocaram: nunca, jamais. E eu tenho comigo também essa plena convicção. Desistir não é o projeto de Deus na minha vida, porque é com esse amor incondicional que eu sei que Ele me resgatou do vale dos ossos secos. Ainda ali, quando eu passei, né, por uma doença que seria terminal aos 9 meses de vida. E Ele me restabeleceu. Me restabeleceu. Eu tive uma meningite com 9 meses, né? Aos anos atrás, a gente sabia que isso era fatal. Que isso era fatal. Então eu olho com tamanha gratidão para esse amor incondicional de me permitir, de me restabelecer ali daquela situação a qual eu estava praticamente morta. E hoje eu estou aqui. E outras situações também que foram acontecendo na minha vida. E um dia eu clamei ao Senhor, falei: Senhor, se o Senhor tiver um propósito na minha vida, que o Senhor me restabeleça desse leito de morte. Novamente, eu estava no leito de morte. E hoje eu estou aqui. Eu estou aqui e sinto, né, que essa tenda, ela foi restaurada. Ela foi restaurada. E o assunto que eu quero trazer hoje, ele vai de encontro porque, independente das situações das quais a gente vivencia no mundo, na nossa vida, né, que sejam elas situações de saúde, que sejam elas problemas conjugais, problemas com os filhos, desistir da própria vida. Existem fatores, como eu comecei a introduzir desde o início, existe um fator primordial que muitas das vezes nos aprisiona nesse lugar, como uma cabana. Tem o filme A Cabana, que ele é muito lindo e ele retrata muito essa situação. Todos nós possuímos uma cabana. Todos nós possuímos. E em determinado momento nós vamos precisar retornar nessa cabana e fazer uma faxina. E fazer uma varredura. Adentrar com aquilo que está guardado ali, com aquilo que está armazenado ali, que eu nego, que eu não quero entrar em contato. Mas é preciso revisitar esses lugares. Por quê? Quando eu falo em processos de autoconhecimento, de autocura, de autopercepção de valor, de própria autoestima, do amor próprio, né? E a autovalorização, a autopercepção de valor de si mesmo, eu preciso te lembrar que tudo isso que eu venho trazendo aqui é o mínimo. É o mínimo. Mas eu preciso te lembrar que o processo ele não é linear, assim como a nossa própria não é linear, porque a nossa vida acontece entre picos e vales. Assim como os batimentos cardíacos, né? Quando a gente vai ali fazer um elétrico, a maquininha fica lá apitando, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Porque se ela estiver em uma linha linear contínua, o que isso significa? Morte, né? Quando aquele aparelho ali, que você está lá numa UTI ou num estágio terminal, e ele apitou e seguiu, é morte. É morte. A vida não acontece em uma linha linear. É entre picos e vales. E o processo ele exige entender que a própria vida também não é linear. E esse processo, né, de busca da cura da alma através do quê? Do autoconhecimento. É saber que eu possuo questões que, se eu não for de encontro com elas, ninguém vai. Ninguém vai. E qual as consequências disso no mundo? Qual as consequências disso na minha vida? Isso pode me trazer graves problemas.
principalmente a níveis relacionais, porque viver é relacionar-se. E a maior especificidade do ser humano é o quê? Aprender a lidar com o teu semelhante. Se eu não sei lidar comigo mesma, se eu não sei me relacionar comigo mesma, se eu não sou capaz de entender as minhas emoções, como eu vou ser capaz de me relacionar bem com o próximo? Com qualquer outro próximo. Como? Porque assim como penso, sou. Então, do pensar vem a emoção, assim como eu sinto, que vai gerar o quê? O meu comportamento. Então, penso, sinto, reajo. Penso, sinto, reajo. O que a palavra nos diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas para que eu mude esse ciclo vicioso do qual a minha vida está aí, sempre mais do mesmo, eu preciso mexer em um ponto base. Qual é esse ponto base? Emoção. Eu preciso mexer nas minhas emoções. E aqui eu quero trazer, então, como identificando as feridas emocionais de quem? Da nossa criança interior, lá daquela primeira camadinha que eu trouxe, né? Porque a minha camada externa aqui hoje, ela possui um verniz. Suponhamos que eu possua um verniz. Todos nós possuímos o quê? Um verniz nessa camada externa. E essa camada externa, com esse verniz, alguns brilham mais, outros menos, alguns que estão aí ofuscados. Por quê? Exatamente essas feridas não estão permitindo que seja transmitindo o brilho da tua verdadeira essência e identidade. Da nossa verdadeira essência. E essa camada externa, ela é a nossa camada superficial, que ela foi sendo o quê? Moldada, preparada, fragmentada, forjada, para poder o quê? Nos proteger. Essa camada, ela é uma camada de proteção. Ela é uma camada de proteção superficial. Porque é com essa camada que nós iremos nos relacionar com o próximo, com o mundo. É através dessa camada. Essa camada possui, então, esse verniz. E qual é a classificação, então, dessa camada, Renata? Essa camada aqui, nós vamos classificá-la o quê? Como as máscaras. Aqui eu trouxe hoje umas personagenzinhas, ó. Olha quem tá aqui hoje. Super-Homem e a Mulher Maravilha. Essa capa de proteção, essa camada, essa máscara, né? Eles têm superpoder ali nas encenações que eles fazem? Sim. Mas como eu falei ontem, essa Mulher Maravilha que se incumbe de sair pelo mundo, salvando todo mundo, a salvadora, quando ela chega em casa, ela precisa tirar essas máscaras, tirar essa capa, tirar essa armadura, tirar a venda dos teus olhos. E é nesse momento que ela se depara com quem de verdade ela é. Então, por isso, esses processos de autoconhecimento, eles são essenciais para que você, então, adentre. E aqui eu quero trazer o quê? As feridas emocionais. Como que se formam, então, as feridas emocionais? Como que nascem as feridas emocionais? Uma ferida emocional é uma dor emocional que nasce da má classificação e nomeação da emoção que você está tendo. Uma criança, por exemplo, ela pode ter registrado uma ferida de abandono ainda quando a mãe ali saiu para pegar, né, uma mamadeira. O que ela registrou ali naquele momento, porque fica o que significa, o significado que ela atribuiu ali naquele presente momento. Eu estou sozinho no berço, minha mãe me abandonou. Minha mãe me abandonou. E o que são então as feridas emocionais e por que temos então feridas emocionais? Exatamente por causa desse significado que nós vamos atribuindo. E como posso então curar as minhas feridas emocionais? O Salmo 147, ele nos traz o seguinte, 147:3. Nos traz uma declaração acerca da cura interior que Deus opera no homem. Só Deus cura os corações quebrantados e cuida das nossas feridas. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho, né? Abrir, escancarar, assim como Davi ali. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te fadigas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei.
é rasgar, né, o nosso coração, apresentando as nossas dores, apresentando as nossas falhas, apresentando as nossas fraquezas. Porque assim, quando eu penso, né, eu sou. Assim como eu penso, eu sou. Lembre-se sempre de se lembrar que nunca mais esquecer que curar é o quê? Equilíbrio. A gente não controla as nossas emoções. Não há como controlar as nossas emoções. Mas lembre-se sempre de se lembrar de nunca mais esquecer que curar é o quê? Equilíbrio. É buscar o equilíbrio emocional de gerir as minhas próprias emoções. E quais são, então, essas feridas emocionais? Ferida, então, aqui eu quero trazer a primeira, que é o quê? A ferida da rejeição. Ela nasce na infância por se sentir o quê? Rejeitado em comparações com outras pessoas. João Lucas, de vez em quando, ele fala o seguinte: mãe, você está me comparando? Porque às vezes, assim, por exemplo, um dever de casa que ele não quer fazer. E aí, às vezes, eu uso um próprio exemplo meu, ou uso um próprio exemplo ali de um coleguinha que já fez. Mãe, não me compara. Eu não sou todo mundo. Não me compara. Então, quer dizer, se eu estou comparando, eu estou rejeitando. E aí, o significado que ele vai atribuindo: a minha mãe está me rejeitando. Porque eu sou eu. O outro coleguinha lá, ele se vira com a parte dele. Se ele tá dando bem, se ele não tá dando, porque essa semana ele foi apresentar um trabalho que era em dupla e eles tinham que fazer. Era uma paródia. E deu domingo à tarde e nada dessa paródia sair. E aí eu falei com ele, liga pro seu coleguinha, você faz uma parte, entra em comum acordo ali com a melodia que vocês vão trabalhar, você fica com uma parte, ele fica com a outra e vocês juntam o refrão. E aí você encaminha a sua parte para ele encaminha a sua parte, cada um faz a sua cópia e chega lá, tá tudo ok na segunda-feira para vocês apresentarem. E ele assim fez, só que o colega não levou a parte dele. Aí chegaram lá, não tiveram como apresentar o trabalho. E aí quais os significados, né? E isso vai gerando o quê? As máscaras. E qual é a máscara que a ferida da rejeição vai vestir? A máscara do escapista, do escapismo. Ele vai sempre estar o quê? Escapando, porque eu rejeito antes de entrar em contato com essa dor novamente, com a dor da rejeição. Então, antes que eu entre em contato, eu rejeito primeiro e escapo dessa situação. A segunda ferida seria a ferida do abandono. Ação inconsciente que causa sempre a sensação de solidão. Uma sensação, um sentimento de solidão. E a máscara, ela é o quê? A máscara da dependência. É aquilo que eu falei ontem, você vai viver em busca da felicidade, achando que a tua felicidade vai estar no outro. Eu casei, o meu marido é obrigado a me fazer feliz. O meu filho é obrigado a me fazer feliz. Eu deposito a minha solidão, a minha infelicidade no outro. É o outro quem precisa me fazer feliz. Tem uma frase que eu gosto de falar ela sempre, que ela diz o seguinte: antes de ser um bom par, seja um bom ímpar, porque é quando eu sou capaz de chegar inteira na relação, que eu não vou estar nessa dependência aqui, de que o outro seja obrigado a fazer por mim. A terceira ferida, ela seria o quê? A ferida emocional da humilhação. Ela começou ainda lá na infância. E qual é a máscara? Da autocrítica. Já observou aí aquela pessoa que critica tudo, que julga tudo? E o pior é quando isso é com ela mesma, que ela fica ali que nem aquela escrava Isaura, assim, ó. Não, ninguém vem me criticar, não. Pode deixar que eu mesmo me chicoteio. Pode deixar que eu mesmo, a santa escrava Isaura. Ela possui essa máscara da autocrítica. A ferida emocional, então, da traição. A traição aqui, ela vai muito além
do que a própria traição conjugal. E a traição, ela começa ainda ali na infância, e as crianças registram o quê? Por exemplo, papai e mamãe sempre me prometeram dar um passeio, me levar no shopping, me levar na praia, me levar para passear, fazer uma viagem comigo, passar um final de semana num resort, e nunca foram. O que é que essa criança vai estar registrando? Eles estão me traindo, estão contando mentiras para mim. Eles estão me traindo. E aí lá na vida adulta, às vezes depois, você vai estar triangulando, porque você já vem com essa ferida da traição. E qual é essa máscara, né? Que a pessoa vai vestir? Controle. Controle. Você se torna controladora. Se você olhar para um contexto aí de traição a nível conjugal, a pessoa traída, ela vai se tornar controladora. Ela vai colocar GPS ali no telefone do marido, no carro, para controlar os passos, onde ele foi, com quem ele falou, né? Stalkear mensagens. Ela vai se tornar controladora. A ferida, então, emocional da injustiça, ela nasce da sensação de faltar, de falta de reconhecimento e validação dos seus sentimentos. Eu sou injustiçado. Tudo que eu sinto, eu não posso chorar, porque eu não sou reconhecida, eu estou sofrendo. Você não está vendo? Valide o meu sofrimento. Valide a minha dor. Então eu me sinto injustiçada. E aí muitas das vezes eu vou me tornar rígida, porque a rigidez é a máscara da ferida da injustiça. E a sua dor o torna rígido, metódico, profissional demais. E só o quê? No racional, sem emoção. Sem emoção. Você se torna totalmente racional. E a ferida emocional, então, do fracasso, no centro de sua dor, te leva a se sentir a fazer algo antes de começar. Você acaba desistindo de algo, né? Por isso ontem eu comecei. Você já pensou em desistir? Porque a ferida do fracasso, ela te coloca exatamente nesse ponto. Já deu errado de uma vez, eu não vou tentar de novo. Vai que dá ruim de novo. Vai que dá ruim de novo. E aí você veste a máscara o quê? Da autossabotagem, da procrastinação. E você vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. E aí você vai desistindo. Você vive então o quê? No imaginário. Vive no imaginário. E aqui só uma chave para te lembrar. Todos erramos o quê? Tentando acertar. Tente até se tornar. Guarda essa palavrinha. Tente até se tornar. A luz, o inventor da luz, ele tentou por mais de 1000 vezes. Por mais de 1000 vezes. Até em si ele conseguir fazer uma luz. Dar a luz ali artificial. Mais de 1000 vezes. Imagina se ele tivesse desistido e ninguém mais tivesse tentado, dadas as tamanhas dificuldades ali que ele enfrentou, né? Diante das experiências ali da época para poder trazer a luz. Será que todos nós estaríamos aqui hoje ainda na escuridão? E a ferida do abuso. Essa é aquela pior ferida. Porque ela dilacera a alma de quem a sofreu, de quem vivenciou tamanhas atrocidades, porque a sua dor tamanha é carregar a culpa. A máscara que ela veste são todas, e ela carrega uma dor profunda na alma, classificada como culpa. Culpa por quê, Renata? Culpa de quê? Culpa de não entender porque teve que passar por tamanha atrocidade na vida. E o abuso aqui, gente, ele não vem só de cunho sexual aí, não. Ele vem de parte psíquica, parte emocional e física. E física. Tudo isso configura, então, o quê? Abuso. Mas o ponto é entender que essa camada, então, externa foi moldada, né? Foi moldada com essas feridas que nos fazem aí manifestar através dessas máscaras na vida e funcionar perante o quê? Perante o outro, com a finalidade, então, de nos proteger. Esse é o ponto, então, o quê?
Por que que o nosso próprio organismo vai criando esse mecanismo de defesa? A camada externa, então, ela é formada como eu me apresento e como eu interajo, então, no mundo. E o interessante é que muitas das vezes a gente faz uma força danada para mostrar quem de fato não somos. Por isso eu comecei com essa canção. Quem eu sou? Você sabe quem você é? Você tem certeza de quem você é em sua identidade, em sua essência? Essa camada, então, interna, que seria a segunda camada, que é a nossa postura interna, é exatamente como está essa camada interna que o mundo irá te observar, que o mundo irá te enxergar, que o mundo irá te perceber. Exatamente como está essa tua camada interna. E aí não adianta máscara. Não adianta máscara. Por mais que você tente, né? Passar o brilho ali, colocar a tua capa aqui da super heroína, da Mulher Maravilha, do super-homem, sair aí pelo mundo. Não adianta, porque o que as pessoas vão captar é a tua postura interna. E a terceira camada, então, é a da criança interior. Muitas abordagens, então, elas nos trazem essa camada ali, né, da criança interior como sendo uma vilã. Há poucos dias eu estava conversando com uma amiga e aí a gente estava trabalhando muito sobre essa questão. Ela falou assim: ô menina birrenta. E aí eu brinquei com ela, mas é birrenta mesmo. Exigente. Menina birrenta e exigente. Mas tem hora que a gente tem que abaixar como se estivesse ali no imaginário, face a face. Ei, pode ficar tranquila. Eu, adulta, dou conta. Eu, adulta, hoje, cuido de você. Pode ficar tranquila, você não vai entrar em contato com essas feridas mais. Pode ficar tranquila. Eu estou no comando. Tem uma mentora que ela fala muito isso sobre esse diálogo, né? Ela mantém muito firme esse diálogo quando ela percebe que ela pressente ali quando a criança está gritando ali, querendo dar as ordens e porque ela está apavorada, né, de entrar ali em contato com essas dores novamente. E ela pode ficar tranquila. Eu estou no comando. Então, manter esse diálogo. E como que a gente vai perceber isso? É através do autoconhecimento, né? É através do autoconhecimento. Acontece que toda criança interior, ela é composta o quê? Por uma parte de luz e sombra. Então, quando essa parte de sombra e sombra aqui, leiam-se o quê? Como uma medusa interna. Porque a medusa é exatamente trazer para fora as nossas sombras, as nossas dores. O que existe, então, nessa camada infantil? Nem sempre são traumas, mas sim o quê? As feridas que foram ocasionadas pelos traumas. Então, essas feridas aqui que foram acontecendo. E todos nós as possuímos. Todos nós. Não pense que você que está aí com seus 50, 60, ou com seus 20, seus 30, que não tem. Em um grau de proporção maior ou menor, todos nós passamos por isso. Um dia eu questionei um mentor, falei assim, olha, eu tô com meu filho hoje, assim, João Lucas estava bem pequenininho, e eu questionei, como que eu faço para proteger o meu filho? Ele falou, você não tem como proteger. Você tem como, a partir do momento que você própria vai entendendo as suas próprias dores, não transmitir isso para ele. Mas ele vai ter que passar por isso. Em algum grau maior ou menor, todos nós entramos em contato com alguma ferida. E aí é lá na frente depois, né? Quem quiser buscar e entender através do autoconhecimento, aprender a lidar com suas próprias feridas. E como que funciona. Como que cada um funciona. Como essas feridas, então, elas se manifestam? Elas se manifestam de acordo com a interpretação, então, que nós damos aos fatos. Por exemplo, se a sua mãe se separou e ela ali, então, pega aquele óculos do ódio, né? Fui traída, fui abandonada, e ela coloca ali aquele óculos do ranço, do ódio, da raiva, da revolta. E ela vira para você ali, ainda que é só uma criança. Seu pai nos abandonou. Seu pai nos abandonou. Aquele traste nos abandonou. O que que essa menininha, o que que essa criancinha está ali registrando?
O que é que ela registra na sua alma? Qual o risco disso quando você faz isso? Com uma criança, com um filho, com uma filha. Eu nunca vou casar para também não ser abandonada. Ela registra na alma um voto de amor cego por lealdade a essa mamãe, a dor daquela mãe. Eu nunca vou casar. E aí ela vai e casa. Ela vai e casa. E às vezes ela não sente porque que tem uma força que está sempre puxando ela para trás. Está sempre puxando. Será que eu casei errado? Será que essa pessoa é errada? Será que eu escolhi errado? Houve um atendimento que eu fiz onde o casal estava passando novamente por uma crise financeira. E o que que acontecia? Ali aprofundando, né, dentro da dinâmica desse relacionamento, e a esposa ali me relatando o que que aconteceu. Quando eles casaram, o pai e a mãe depositaram total confiança nela, principalmente com relação às finanças. Enquanto você estiver no controle dessa parte, nós estamos tranquilos porque nós sabemos que você será capaz de manter isso sob controle. O que que isso significa? Quando eles vêm e colocam essa responsabilidade, nós não confiamos no nosso próprio filho. E eles injetavam porque olhavam para a dificuldade, olhavam para a situação, estavam ali sempre injetando dinheiro e coitadinho do meu filho, nunca prospera, nunca vai à frente, nunca. O que que aconteceu com essa esposa? Ela comprou gratuitamente esse olhar dos pais para esse esposo. Realmente ele é fraco. E ela tentou controlar tudo, e ela tentou ali dominar tudo, até que chegou um ponto que ela resolveu abrir mão. Está nas tuas mãos agora, você toma conta. E o barco afundou, quase afundou. E aí ela trabalhando, a gente ali trabalhando junto, nós fomos começar a entender de onde estava vindo também essa ferida e essa dor dela. De onde isso estava vindo? Da imagem que ela já trazia lá do pai. Por isso que ela comprou essa ideia ali dos sogros. Porque ela também já vinha com essa percepção, com esse óculos distorcido, com essa visão distorcida a respeito do próprio pai, que era colocado como um fraco, como um não provedor, como um depressivo. E ela projetou isso no próprio marido. E aí veio com um recheio ali todo especial ainda dos sogros estarem ali alimentando essa postura. E aí novamente eu te falo, quando a gente fala que o problema nunca é o problema é o que está por trás do problema, é entrar em contato, fazer esse vasculho, né? Entrar em contato ali, voltar lá na minha cabana. E onde estava a distorção? Eles alimentavam, né, com o dinheiro, os pais ali o alimentavam com o dinheiro, porque havia uma dependência emocional muito profunda. Enquanto nós alimentamos ele, ele vai permanecer aqui, ele não vai partir. Porque nós precisamos dele. E eu não sei se eu já falei aqui que toda dívida materializada, ela revela o quê? Uma dívida emocional. E qual é o problema, então, da criança que vive nos conflitos da família? A criança que vive nesses conflitos emocionais dentro do lar e já vai aprendendo, né, a ser moldada, preparada e absorvendo tudo isso ali, há um grande risco, porque ela não possui recursos cognitivos para identificar o que é o certo, o que é o errado. E não é capaz de perceber a realidade. Por isso que ela vai interpretando, ela vai reproduzindo depois na vida adulta. O ponto é, se a criança não percebe a realidade, como ela é, o que essa criança então percebeu? O que essa criança percebeu? A criança, todos nós nascemos o quê? Egocêntricos. O que é o egocentrismo, Renata? Nós acreditamos, enquanto crianças, que somos o quê? O centro das atenções.
Quem é a criança aí que não tá lá no carrossel dando a 10ª, 20ª, 30ª volta ali no carrossel, e toda vez que ele passa ali perante a mamãe e o papai, ele tá lá assim, ó. E se a mamãe não dá sinal de que viu, minha mãe não tá nem aí pra mim, não quer me ver. Não quer me ver. João Lucas tem muito isso, mãe, olha aqui comigo. E aí, mãe, olha, ele fica assim, mãe, você tá olhando? Ele vem me mostrar alguns vídeos dele, mãe, você tá olhando? Ele quer saber se eu estou ali inteira para ele nesse presente momento. Porque eles têm essa necessidade de conexão profunda. Eles têm essa necessidade. Todos nós nascemos o quê? 100% ok. O princípio da okeidade de Eric Berne. Todos nós nascemos 100% ok. O que diz esse princípio, Renata? Esse princípio diz que todos nós nascemos com poder de alta vinculação. Exatamente nesses vínculos de origem. E à medida que vamos crescendo, nós vamos perdendo esse poder de vinculação. E aqui entra um grave risco. Vínculo é tudo aquilo que une, ata e conecta. Nós temos os vínculos de origem, consanguíneos, e os vínculos adquiridos. Os vínculos adquiridos são os vínculos relacionais a níveis, principalmente de intimidade, relacionamentos íntimos. Quanto mais eu me dou a intimidades, mais eu vou perdendo o poder de vinculação. E aí, de repente, você chega lá num dado momento e fala assim, parece que eu tenho o dedo podre. Eu não consigo me prender, eu não consigo me acertar com ninguém. Exatamente por causa desse princípio da okeidade que foi se desgastando e você foi perdendo esse poder de vinculação. Isso são assuntos também muito profundos. E o que é, então, o egocentrismo? É acreditar, né? A criança nasce com essa crença de que eu, no meu amor heróico, no meu amor infantil, eu tenho o poder de curar, eu tenho o poder de carregar as dores da mamãe, eu tenho o poder de carregar as dores do papai. E aí, muitas das vezes, né? A vida de adulto, na maioria das vezes, ela é o quê? A gente sai para trabalhar, a gente precisa, porque quem vai pagar os boletos? Quem vai pagar os boletos? E aí a criança ali pequenininha, ele vai interpretar o quê? Papai e mamãe estão me abandonando. Estão me abandonando. Por que que a gente precisa sair para trabalhar? Por quê? João Lucas falava o seguinte, mamãe, fica com o neném, mamãe ficar com o neném, papai lava cachorro. Porque o papai estava na loja e a mamãe saía, né? Precisava sair e deixá-lo ainda muito pequenininho ali com o vovô e com a vovó. E ele vinha, agarrava nas minhas pernas, fica com o neném, mamãe. Mamãe, fica com o neném. Papai lava cachorro, papai dá conta. Ele não entendia. Ele ainda não entendia. Por quê? Essa presença, né, da mamãe, eu quero os cuidados. Exatamente por causa desse egocentrismo. Eu sou o centro da atenção. Você tem que dar atenção só para mim. Deixa os cachorrinhos do cliente sujo. Deixa as clientes da terapia sem atender. Deixa as suas aulas sem fazer. As suas aulas estão tomando de mim. As suas aulas estão me tomando. Porque enquanto você está lá nas suas N funções, mamãe, você não está ficando comigo. Então é a gente ter esse jogo de cintura, de já ir colocando para eles essa importância, né? Essa importância e priorizar o quê? Momentos de entrega total, onde ali nós estaremos inteiros para com eles. Porque existem dois fatores aqui, que é, tudo isso que eu estou trazendo, ele é o quê? Ele é um fundamento da teoria. Ele é um fundamento, né? Esse fundamento, ele serve para quê? Para perceber o amor, então, o quê? Dos nossos pais. Todos esses fundamentos que eu venho trazendo, né, nesses conteúdos, ele é exatamente para mostrar, né, o outro lado, que de repente você tá aí muito na ferida, porque eu fui abandonada, porque eu fui rejeitada. Você já parou para imaginar a dor de uma mãe que precisou entregar o seu filho para adoção? Teve amor, gente. Teve amor. E um amor envolvido também por dor, com certeza. Mas a gente, no nosso egocentrismo, não. Ela me abandonou.
Que amor é esse que abandona? Há muitos movimentos das pessoas que chegam exatamente nessa postura do ego ferido, do orgulho ferido. E quando a gente vai abrir, né, o campo, que aí seria o quê? A segunda parte, que é a técnica. Então, quando dentro da técnica ali nós vamos fazer o exercício, ou o movimento, que seria o movimento da constelação, revela um profundo amor. Um profundo amor dessa mãe que teve que abandonar. Porque ela se sentiu incapaz, impossibilitada. E para preservar a filha, então ou o filho, ela os deu. Então todo esse fundamento é para te mostrar o outro lado também da moeda. A outra face. Os dois lados. Porque muitas das vezes, dentro dessa postura, há dois fatores. Que é o meu grau de importância ou o meu poder pessoal. O que é o grau de importância? Um exemplo claro, por exemplo, eu fiquei doente, ninguém foi lá me visitar, nem a minha filha me ligou, sabe que eu tô doente, sabe que eu tô passando mal, que eu tô sozinha, nem uma ligação não me deu. Filha ingrata. Ou ao contrário, né? A filha tá ali doente, tá acamada, nossa, meu pai não quer nem saber de mim, quer saber nem se eu tô viva ou se eu tô morta. Qual o grau de importância eu atribuo? Isso é essencial? É. Mas até que ponto, qual o grau de importância? Eu estou querendo ser validada? Eu estou querendo ser vista? Quando eu fico aí com essas picuinhas, com esses mimimis? Porque o poder pessoal, qual é a diferença então do poder pessoal e o grau de importância? O grau de importância, muitas das vezes a gente vai para aquele lugar de arrogância também, daquela mulher super heroína e guerreira, que se eu não tomar conta de tudo, se eu não fizer, ninguém faz. Ninguém faz. Eu preciso cuidar de tudo. A minha família se torna um fardo para mim, se torna um peso para mim, porque eu sou a Toda-Poderosa, o Todo-Poderoso que preciso cuidar de tudo. E tudo tem que ser da minha forma também, do meu jeito. Aqui tem que ser a comida que eu quero no domingo. Tem que ser o tempero do meu jeito. Não pode isso, não pode aquilo. É um grau de importância onde eu olho o quê? Muitas das vezes para o meu próprio umbigo. E a liberação do poder. Não importa o que o outro pensa ou diz a meu respeito. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Não é a palavra do outro que define quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou, principalmente em quem? Em Deus. Eu sei da minha identidade, eu sei do meu valor, eu sei do meu grau de importância e do meu propósito, do meu amor próprio, da minha missão de vida. O poder pessoal não é empoderamento. E tem muitas aí acreditando que empoderadas, o empoderamento é o poder pessoal. Não, isso não é poder pessoal. Porque o próprio empoderamento é uma guerra exatamente enraizada aqui nessas feridas emocionais. Nessas feridas emocionais, quando a gente vai mais a fundo, né? Fazer uma varredura, fazer uma vasculhada aí, é exatamente isso com que a gente se depara. Então aqui eu te faço uma pergunta, uma decisão. Qual você prefere? Qual você quer ser? Qual você quer ter? Grau de importância ou poder pessoal? Tem uma poesia que eu vi ontem, eu achei interessante, porque ela diz o seguinte: já não tenho nenhuma lembrança de alguns anos que vivi, mas todas as experiências que tive estão memorizadas em minha pele. Mesmo quando a mente esquece, o meu corpo lembra. Mesmo quando a mente esquece, o meu corpo lembra. O corpo é o quê? Um servo da alma. Meu corpo é o mapa da minha vida. Meu corpo veste tudo o que viveu. Meu corpo aciona a dor me guardando, sente e pressente o perigo a chegar. As máscaras. Meu corpo aciona o alarme quando sente o perigo chegar. Então eu me visto das máscaras para me proteger. E de súbito os fantasmas do passado saem do meu corpo num salto e gritam:
Não se esqueçam da gente. Nunca mais pense em tentar deixar a gente para trás. E o que a palavra nos diz? Falei isso para João Lucas hoje de manhã. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades. E muitas das vezes os nossos principados e potestades estão aí nesse subconsciente e inconsciente, exatamente nessas feridas emocionais. E aqui eu quero deixar uma frase de cura para que você repita e sinta como essa frase te toca. Perceba como essa frase te toca. Eu, adulta, cuido da minha menina interior. Eu, adulta, cuido da minha menina interior, com aquilo que ela precisa para trazer leveza para a minha vida. Eu, adulta, cuido da minha menina interior, com aquilo que ela precisa para trazer leveza para a minha vida. Encaminhe para alguém, se tem alguém aí precisando ouvir uma palavra de que há um caminho, de que há uma solução, né? Para tirar aí essas máscaras, para identificar como que você funciona aí e para ter uma vida mais leve, mais saudável. Encaminhe para alguém, já vai chegando aqui, siga, compartilhe com alguém, se inscreva também no canal do YouTube para que os novos conteúdos aí, à medida que forem entrando, que você não os perca. Faça um excepcional e um extraordinário dia, que Deus te abençoe grandiosamente. E se quiser compartilhar comigo alguma percepção aí que veio, né, diante de tudo isso que eu venho trazendo aqui, principalmente dentro desse conteúdo, te lembro também que tem uns planner devocional, um e-book, planner devocional TED, na minha bio, né? É um devocional ali que já traz assim alguns diagnósticos do fruto do Espírito, juntamente com algum planejamento estratégico aí de curto e a longo prazo para você estar fazendo. E a cada dia ali, aos longos dos 21 dias, ele traz um tema específico para te orientar, juntamente com um louvor, né? Um tema específico de oração durante 21 dias, porque 21 dias é um tempo mínimo para que a gente possa o quê? Estar criando novos hábitos, mudando o quê? Os nossos comportamentos. Tem outro e-book também que é o Feminino em Movimento, é o primeiro que a gente fez, um compilado ali junto com outras mulheres, né, que a gente elaborou, ele está muito lindo também. Tem mais um para sair, eu ainda não consegui colocar, e assim que estiver ok, eu já estarei aqui anunciando. Continue por aqui, porque se tudo isso aqui estiver fazendo sentido, ao final eu vou estar te falando como que vai ser um novo passo aí para aprofundar diante de tudo isso que eu estou trazendo. Hoje foi o nosso 10º encontro, jornada de autoconhecimento sistêmico, falando e identificando as feridas emocionais e as consequências que elas nos trazem, enquanto estamos aí incumbidos dessas máscaras para nos proteger. Até um certo ponto isso é saudável para nos proteger. Todo excesso esconde uma falta, né? Beijo no coração e até breve.